É 1967, Jimi Hendrix acabou de terminar a gravação de Purple Haze. A Rússia comemora o 50º aniversário da Revolução e a Triumph lançou a TR-5. Ela foi produzida por apenas um ano e é o santo graal da série TR. Vamos mergulhar na sua história. Vou te contar por que ela é tão especial, por que os americanos a desejavam tanto e, claro, vamos levá-la para dar uma volta e ver como ela anda hoje. É um design lindo, com um toque claramente italiano, isso porque Michelotti foi quem a desenhou. O formato real do TR-5 é quase idêntico ao do TR-4 que veio antes dele. Agora, ele pode até parecer muito semelhante ao carro anterior, mas aqui embaixo era tudo diferente. Em vez de um simples motor de 4 cilindros, este tinha uns 6 cilindros em linha de 2,5 litros, produzindo 150 cavalos de potência. Só para colocar isso em contexto, o 911, um básico dessa época, produzia apenas 128 cavalos de potência. Então, para um carro esportivo de nível médio, isso realmente estava indo além. O segredo de toda essa potência pode ser visto aqui. Este foi um dos primeiros carros esportivos britânicos, na verdade foi o primeiro carro esportivo britânico que veio com injeção eletrônica. Ele tem o tão criticado sistema Lucas, mas isso permitiu que eles usassem uma taxa de compressão mais alta e também um comando de válvulas realmente bastante agressivo. Nos Estados Unidos, porém, eles ficaram um pouco prejudicados porque, em vez dos 150 cavalos de potência completos, receberam um carro chamado TR-250, que parecia idêntico, mas tinha apenas 111. Você pode pensar que isso ocorreu por causa das regulamentações de emissões, mas, na verdade, há outro motivo mais surpreendente. Vamos dar uma volta. Vou te contar como ele anda e mais sobre essa história americana. O sistema de injeção de combustível desses carros tinha má reputação, em parte merecida. Os primeiros carros produzidos apresentaram problemas porque a bomba de combustível ficava sob o capô, ao lado do motor. Ela esquentava demais, começava a cavitar e causava falta de combustível. Da mesma forma, aparentemente o pescador de combustível tinha um certo problema. Então, novamente, nos primeiros carros, quando você chegava a cerca de 1/4 do tanque e fazia curvas fortes, o motor cortava, o que não era nada agradável. Hoje você já consegue fazê-los funcionar bem. Eu já dirigi outro carro com exatamente o mesmo motor, o Triumph 2500 PI, que pertence ao mesmo cara, Simon, que tem este aqui. E eu simplesmente adorei. Vamos ver rapidinho como ele se comporta na estrada. É um motor realmente suave, você pode mantê-lo a 4.000 giros e ele não parece se incomodar com isso. Este aqui tem overdrive. O Simon me avisou que fica meio irregular quando engata, então é melhor pisar na embreagem. Acabei de engatar agora, com o overdrive a 50 milhas por hora, você está a 2.000 giros. Realmente parece rápido, então mesmo pelos padrões modernos, acho que de 0 a 60 era em 8,5 segundos. E se estamos falando sobre o motor em si, na verdade ele parece muito mais moderno do que você esperaria de um carro dessa época. A única coisa que envelhece um pouco para mim é a troca de marchas. Ela é realmente precisa, mas é muito dura. É tão ranzinza e meio desajeitada. A troca de marchas é muito lenta. Dá para usar porque não é difícil, você sabe onde estão as marchas, mas não vai querer apressar isso. Simplesmente não é. Simplesmente não é o que ela quer fazer.
O 6 em linha é bastante dócil, mas você precisa estar perto de 3.000 giros para ele realmente começar a ganhar uma velocidade decente. Abaixo disso, não parece que há muita coisa ali. Acho que o comando de válvulas dele não significa que seja arisco. Vai até 5.000 giros e tem essa sensação. Já vi isso em outros carros britânicos. Ele tem aquele tipo de suavidade de turbina. Ele não tem aquela vontade de subir de giro que alguns motores italianos, por exemplo, teriam. É realmente mais sobre os médios giros, embora ele continue puxando praticamente até o topo. É muito surpreendente em termos de sensação e de como ele se comporta na estrada. A direção é muito suave, ela é um pouco lenta, mas é simplesmente adorável a quantidade de sensibilidade que passa. Você quase consegue sentir cada pedrinha por onde está passando. Este volante com o aro bem fino aqui te passa tanta coisa, é muito tátil e até engraçado. Simon, o dono, disse que era um volante de segurança porque cobriram a parte de trás. Aqui estão as hastes de aço originais e eles colocaram essa cobertura aqui de 1 centímetro de espuma e borracha. Não é tanta segurança assim, se você quer saber minha opinião. Vamos só passar pelas marchas de novo. Ela tem uma personalidade e um ronco bem brutos, junto com a troca de marchas pesada e a direção pesada em baixas velocidades. É fácil entender porque ela tem fama de ser um daqueles esportivos britânicos à moda antiga, brutos e machões. Mas deixa eu te dizer que, diferente do Healey 3000 que eu dirigi, que admito, não era um carro mais antigo do que este. Mas ainda assim, embora eu tenha adorado, aquele parecia um carro muito mais antigo. Quando dirigido em velocidades normais, este aqui é realmente bem civilizado. Sim, a posição de dirigir em termos de espaço na cabine deixa um pouco a desejar. É um lugar bastante claustrofóbico, mesmo tendo uma visão panorâmica e muita luz entrando, mas você fica bem apertado na parte inferior do corpo. Mas o conforto de rodagem é extraordinário. Agora, esses carros não eram especiais apenas pelo motor. Em termos de especificação, eles tinham freios a disco na dianteira. Eles tinham câmbio de 4 marchas, mas também tinham suspensão traseira independente, o que era muito mais raro nessa época. Você consegue sentir isso claramente na estrada, porque o conforto de rodagem é realmente muito bom. A outra coisa que você não esperaria é a direção. Ela tem direção de pinhão e cremalheira. Engrenagem de rosca sem fim e rolete teria sido muito mais normal nessa época. Dizer isso não impede que ela seja bastante vaga no centro. Em muitos aspectos, para mim, ela parece mais um sistema de rosca sem fim e rolete. Mas aquele peso enorme que você sente nas manobras de estacionamento desaparece completamente quando está em velocidade. Fazer curvas é praticamente sem esforço. Se você aponta o carro para a curva com força demais, a sensação é sempre de que a dianteira quer sair de frente. Mas talvez nas curvas mais fechadas, contornando a curva corretamente e acelerando um pouco, isso ajude a equilibrar um pouco. O visual realmente é algo de se admirar também. Não é só o formato geral que é tão acertado, mas aquela dianteira é daquelas que faz você sorrir. Parece muito com o rosto. Poderia ser um cachorrinho ou algo assim. O jeito que os faróis têm aquelas tampas por cima e aquele ressalto no capô é simplesmente fantástico. Mas até os detalhes são impressionantes. Olha as luzes de posição dianteiras e o indicador. Que coisa absolutamente linda! O modelo mais recente, o TR6, era quase igual mecanicamente. Ele tinha barra estabilizadora mais grossa, que acho que este também tem. A carroceria foi bastante remodelada na frente e atrás pela Karmann. Fizeram um ótimo trabalho, mas acho este aqui mais bonito.
Por mais fantástico que seja o exterior, eu diria que o interior é bem sem graça. É um festival de plástico. Tem uma bela peça de madeira ali, mas tudo aqui dentro é bem básico. E certamente não acho que seja um dos melhores atributos do carro, mas é bem parecido com outros modelos britânicos dessa época. Agora, a outra coisa interessante sobre este carro. Você vai notar que, embora seja nominalmente um conversível, ele tem um teto de aço. Este carro tem uma opção que é conhecida como teto Surrey. Agora, basicamente, é um teto que mais tarde ficou conhecido como Targa, por causa do 911, mas isso antecedeu o 911 Targa em 4 anos. Você tem uma seção traseira sólida, com um painel de aço em cima, que você pode colocar e tirar. Se você quiser, pode tirar tudo e voltar a ser conversível também, muito à frente do seu tempo. Eu mencionei antes que os americanos só receberam 111 cavalos de potência. Agora, é verdade que nessa época eles realmente começaram a apertar as questões de emissões. Há muitos carros europeus e americanos que foram prejudicados. Mas, pesquisando um pouco, descobri que muita gente acha que havia outro motivo completamente diferente para eles não terem recebido essa versão. Naquela época, o mercado nos Estados Unidos tinha mudado. Então, depois da guerra, nos anos 50 e início dos anos 60, os carros ingleses, na verdade, os carros britânicos, tinham praticamente carta branca nos Estados Unidos. MGs, Triumphs, você sabe, eles estavam vendendo em grandes quantidades, mas a concorrência realmente começou a esquentar. Estavam chegando carros da Itália, mas principalmente carros japoneses também estavam começando a entrar. Isso significava que o mercado estava muito mais competitivo do que costumava ser e sensível ao preço. Agora, parece que nos Estados Unidos, o potência específica nunca foi algo em que se concentraram tanto. Lá, eles sempre tiveram motores bem grandes com baixa potência. Parece que a Triumph achou que, para continuar competitiva em termos de preço, seria sensato remover a injeção de combustível, que era extremamente cara. Eles instalaram 2 carburadores Stromberg e o carro ficou com menos potência, mas continua bem leve. Cerca de 1000 quilos, 111 cavalos de potência, eles acharam que era suficiente para aquele mercado. Quanto ao preço, poderiam vendê-lo mais barato. É uma história parecida com o TR4. Então, o carro que veio antes deste, que é muito parecido, o original tinha um eixo traseiro sólido. Depois veio o TR4A, que tinha suspensão traseira independente, ou IRS. Ele tinha um pequeno emblema na traseira. Quando esse modelo foi lançado, alguns concessionários nos Estados Unidos insistiram que isso deveria ser uma opção. Então a Triumph realmente produziu alguns carros sem isso. Então, este é um carro muito surpreendente e eu acho que ele merece mesmo o título de topo de linha da Triumph. Na verdade, o TR5 provavelmente é o mais valioso deles. Um carro desse tipo, com 93 mil milhas, não é perfeito, mas está realmente muito bom. Deve ficar por volta de 50 mil. Foi vendido recentemente por 75. Então, este é o Triumph mais caro que você pode comprar. Vale a pena? O TR6 que veio depois é mecanicamente um carro muito parecido. Este claramente ganha em aparência, mas, em termos de dirigibilidade, nunca dirigi um TR6, mas o Simon disse que a posição de dirigir é diferente. O volante é um pouco mais parecido com o de um ônibus e inclinado. Isso torna a condução diferente. Além disso, por ser mais leve, o carro é mais rápido. É o carro mais fácil de dirigir da geração mais bruta. Está a anos-luz de um Daimler Dart, por exemplo, ou até mesmo do Healey. Com o sistema de injeção ajustado, o motor pode ter pouca potência em baixas rotações, mas é muito bem acertado. Ele responde bem em praticamente qualquer rotação, sem reclamar ou engasgar. A troca de marchas é pesada e lenta, mas desde que você troque com decisão, as marchas são fáceis de encontrar, e a direção, quando você ganha velocidade, fica ótima.
Se você quiser ver um pouco mais sobre como era dirigir aqueles outros carros, dá uma olhada nesses links aqui. Muito obrigado ao Simon por ter trazido isso aqui hoje. Foi realmente fantástico poder conhecer um desses carros de perto. Mal posso esperar para te ver no próximo vídeo.